Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de Mineração de Dados, Estratégias, Técnicas e Ferramentas. Esse é o nosso terceiro pilar sobre seleção dos dados. E qual é o objetivo aqui? É definir a seleção dos dados, descrever a nomenclatura e tipos de dados e aplicar a seleção de dados em uma base de dados. Do processo de seleção de atributos. Então, a seleção de atributos é uma técnica de seleção de dados, né? Que ela permite remover características irrelevantes dos dados brutos, então evitando atrapalhar a mineração de dados. Então, você pode apagar... Normalmente, quando você cria um dataset, ele vem com alguns problemas, com uns valores nulos, e aí a gente consegue, com essa etapa, aí, selecionar só os valores corretos aí para nossa análise. Beleza? Então, o processo de seleção de atributos, que é o input, tá? Então, a entrada de processo é uma base de dados com todos os atributos, tá? E o primeiro passo é a criação de subconjuntos com atributos candidatos, tá? Geralmente, remove-se alguns atributos aleatoriamente para descobrir os mais importantes. Depois, a gente vai fazer uma atividade aqui, utilizando a linguagem de programação R, tá? Ela é bem mais simples que a aula de Python, então ela vai ficar mais fácil caso vocês queiram utilizar em programação o R, ele é bem mais simples. Vamos lá. Aplicação de mineração. Então, aplicação de mineração no subconjunto. Então, após a remoção de alguns atributos, aplica-se as técnicas de mineração nos subconjuntos criados, tá? A mineração ela ajuda a avaliar a relevância dos atributos selecionados. Sobre a avaliação dos resultados. Então, depois de aplicar a mineração, os resultados eles são avaliados, tá? Se o resultado ele é satisfatório, a seleção está completa. Caso contrário, o processo é repetido até obter resultados satisfatórios. Assim, você pode fazer a seleção novamente dos dados até, né, que chegue no resultado aí que seja o esperado. Vamos lá. Iteração do processo. Caso os resultados não sejam satisfatórios, o processo é repetido várias vezes, né? Isso é feito até os resultados sejam satisfatórios ou atingir um número máximo de repetições. Também, caso você ele não chegue num caso satisfatório, você pode botar o número X de repetições ali na análise e também comentar depois no relatório. Então, o resultado final, ou seja, o output, tá? A saída. O melhor resultado determina quais são os atributos mais significativos, tá? A saída do processo é uma base de dados com atributos mais relevantes. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever nas aulas de desenvolvimento web, que está aqui na descrição desse vídeo. Lá vocês vão aprender sobre HTML, CSS, JavaScript, SQL, a partir de arquitetura web e também segurança de dados. E vão ajudar aqui a contribuir no canal. Agora a gente vai falar sobre a importância aí do método de seleção, tá? Os métodos de seleção de atributos, eles atuam como filtros de qualidades para os dados utilizados na nossa mineração. Então, eles podem ser realizados de maneira sistemática ou aleatória. Então, garantindo aí apenas atributos mais relevantes sejam mantidos, né? Como a gente falou anteriormente, a gente pode tirar os dados que são inúteis ou os dados que estão com problema para a gente chegar num resultado aí satisfatório, tá? No final, o objetivo é identificar os atributos que trazem os melhores resultados para o modelo. Beleza, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho aí da nossa linguagem, que a gente vai utilizar um exemplo aqui que a gente vai botar a mão na massa aí para codificar aí um pouco. Então, a gente vai utilizar a seleção de atributos, utilizando a linguagem de programação R e o RStudio como IDE. Então, sobre o dataset, tá? A gente vai utilizar o Iris Flower Dataset, ou seja, é a flor íris, onde existem 3 tipos de flores. Vou passar aqui para frente e a gente tem essa explicação já. São 150 amostras das 3 espécies das flores íris. A setosa, a virgínica e a versicolor. Ou seja, são 50 amostras de cada tipo dessa espécie, tá? Beleza, pessoal? Deixa eu tomar uma água aqui que eu ainda não me recuperei bem ainda da gripe. Só um segundo aí. Vamos seguir aqui.
Os dados que a gente tem nesse dataset aí são as variáveis. A gente tem comprimento das sépalas, comprimento das pétalas, largura das sépalas, largura das pétalas e a espécie que corresponde a determinada amostra. Beleza, galera? Essas são nossas variáveis aí que a gente tem no dataset. Aqui, nessa imagem, a gente mostra a diferença de pétala e sépala, tá? Digamos, ó, aqui tem a pétala e aqui é a sépala. Dos 3 tipos. Tá? Para a gente ter uma melhor visão aí, já com a imagem sobre isso. Agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre a linguagem de programação que a gente vai utilizar aí para esse dataset. É a linguagem R. Aqui a gente vai ter nos slides onde baixa e como faz a instalação, porque depois vocês podem utilizar ali o próprio slide que eu disponibilizei já na plataforma para vocês baixarem e seguirem o passo a passo. Ou depois no próprio vídeo vocês conseguem validar e fazer a baixa aí do programa, da IDE e da linguagem para vocês testarem aí a nossa implementação. Então, como eu falei, ele é bem mais simples que o Python. Caso vocês queiram fazer algo aí mais rápido, vocês podem utilizar a linguagem R, tá? Depois de baixar ela no site, é só clicar em avançar aí até o final, tá? Vocês vão instalar a linguagem R na máquina. Depois disso, vocês podem baixar o RStudio, que é a IDE, onde é programado mesmo. Vocês entram no site. A gente utilizou aqui nessa máquina como ela é Windows, a gente baixou para Windows. Fez a parte da instalação, dando próximo até o final. Depois disso instalado, a gente chega na hora de codificar mesmo. Chegamos ao final de mais uma aula. Na próxima aula a gente vai pôr a mão na massa, vai desenvolver utilizando a linguagem R, vamos criar novos gráficos e bora lá!